Olá, hoje a gente vai conversar sobre comercial. Agora vai ser uma aula muito importante, porque eu sempre começo dizendo o seguinte: não tem função nenhuma, ou seja, nada acontece antes da venda. E a gente começa a venda no nossa jornada do cliente, começa agora, na captação, ou seja, nesse primeiro contato que ele está tendo com a clínica, com alguém da empresa dele. E a gente tem aqui, a gente chama de central de captação de lead, que é o nosso CCL. Ou então existe a central de relacionamento com o cliente, que é o CRC. Bom, antes de começar qualquer coisa, eu gostaria muito de falar o que é lead. Lead é uma abreviação nada mais do que uma pessoa ou alguém que tem um interesse em algum produto ou algum serviço que você esteja vendendo. No nosso caso, a odontologia, e provavelmente está colocando um anúncio, um patrocinado que seja, uma rede social ou rádio, televisão, não importa. Você está fazendo propaganda e a pessoa que viu essa propaganda, ela tem interesse em fazer a aquisição, ou ela tem interesse em saber mais sobre aquilo que você está anunciando. Então, quando ela vê, por exemplo, no Facebook dela, no Instagram, ela clica nesse anúncio, ela é direcionada para começar uma conversa, uma abordagem com você. E nesse momento é onde começa a nossa captação, a nossa CCL funcional. Então, hoje a gente vai aprender como que a gente faz a abordagem de pacientes dos nossos leads. Ele vai se tornar paciente a partir do momento que ele adentrou a clínica e comprou um serviço seu. Então, depois que ele comprou, ele vira paciente. Antes disso, ele é um lead. Então, vai se acostumando e se habituando com esse tipo de linguajar. Bom, então, agora a gente vai aprender a abordagem, como que a gente trabalha na central de captação de lead ou na central de relacionamento com o cliente. Qual que é a função principal, as principais funções de uma pessoa que está nesse cargo de CRC ou de CCL? Primeiro é o agendamento de novos pacientes, agendar esse lead para que ele se torne um paciente, para que ele consiga adentrar a empresa. Outra questão é resgatar pacientes com mais de 6 meses desde a última consulta. A gente sabe que, no mínimo, o paciente tem que comparecer à clínica 2 vezes em 6 meses. Ele precisa estar realizando o nosso protocolo de desinfecção. Nossa indicação para ele manter prevenção é a cada 4 meses, ou seja, apenas 3 vezes por ano. Ele tem que comparecer à clínica. Mas se o paciente já tem mais do que 4 meses, já tem mais do que 6 meses, que é o tempo mínimo que ele deve estar na clínica, você tem a questão de resgatar, ou seja, de trazer de volta esse paciente para ele perpetuar a prevenção e a saúde bucal dele, ok? Confirmação do agendamento, então você agenda o paciente ou agenda esse resgate de paciente, depois você vem e confirma ele, né? Existe uma forma correta de confirmar. E também responder a parte das redes sociais. Muitas vezes o cliente, ele está pesquisando você de alguma forma. Então ele pode estar no Google, entrou numa rede social e é onde ele consegue demonstrar interesse na gente. Pode ser por meio de um comentário. Por exemplo, o paciente ele entrou, verificou o seu Instagram e gostou de alguma coisa, de um depoimento ou de uma instrução, algum conteúdo que você colocou e fez um comentário. Nossa, esse é o meu sonho, gostaria muito de realizar isso. Então você vai responder esse paciente. Ou ele pode ter chamado direto no direct do Instagram, mesmo na parte do Messenger, chamando você pelo Facebook, pelo TikTok, por onde for. E o último, a parte do endomarketing. Endomarketing é o marketing que a gente faz com a parte interna da clínica, com a nossa base de dados, com pacientes que a gente já tem cadastrado. Então, agora você começou agora a fazer uma campanha para harmonização facial. Você vai fazer uma parte de harmonização, um mês de harmonização, ou um Botox Day, ou uma parte de Off Day, não importa. Você vai fazer alguma campanha interna e você vai conversar com seus pacientes por meio de lista de transmissão, por meio de uma conversa 1 a 1, mandando mensagens individuais, ou fazendo mesmo um panfleto e colocando esse folheto ou panfleto na clínica e alguém precisa fazer a abordagem quando ele demonstra interesse. Ok? E o que eu chamo de obrigação? Quando a gente fala em comercial, você tem que entender que você está no setor de vendas. Você está no primeiro, na linha de frente da parte da venda. E qualquer vendedor. A principal característica de um vendedor é saber o produto ou
entender melhor do serviço que ele está oferecendo. Nossa, Rodrigo, mas então quer dizer que eu vou ter que entender melhor sobre odontologia? Não necessariamente. Você não precisa entender a fundo como que é feita uma restauração, como que é feito um implante, mas você precisa, sim, entender, primeiro, para que o implante serve, ou o serviço, né? Primeiro, para que o serviço serve, para que ele é indicado e como funciona. Então, essas três perguntas, para qualquer procedimento, você precisa e tem obrigação de saber. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, o vendedor do carro, ele não sabe como é que o carro é construído, ele não entende como que constrói, muitas vezes não sabe nem como é que faz um pneu, mas entende qual que é a função do carro, para que ele é destinado, ou qual que é a melhor indicação, quais são os benefícios de você aquele carro, ele entende da ficha técnica. E assim como um vendedor de qualquer produto tem que estudar sobre o produto para vender, você tem a obrigação de saber tudo sobre os serviços, todas as especialidades que são ofertadas aí na sua clínica, para que você consiga responder para o seu paciente e, muito melhor, quebrar as objeções que ele tem da clínica. Então, quando a gente pensa que quando o paciente está entrando na clínica, existem basicamente duas formas dele entrar em contato com você. Né? A gente tem até três formas, que seria a primeira, a mensagem, quando o paciente clica num anúncio, ele pode ser direcionado para o seu WhatsApp, e ele começar com mensagem, ou então ele demonstra interesse respondendo, pode ser ali o nosso Messenger, pode ser respondendo um comentário na nossa página, ou mesmo no nosso feed, então ele começa por mensagem. Ou ele pode estar ligando, ele olha lá no nosso bio, vê o telefone, clica e entra em contato via telefone. Ou mesmo ele adentra a clínica, quando ele vai à clínica, já está com a secretária que está ali na frente, na linha de frente, a secretária agenda e você termina o atendimento depois fazendo confirmação, quebra de objeções por telefone. Então, entenda que nossa prioridade sempre vai ser entrar em contato com esse paciente, conversar com ele por meio de telefone. Rodrigo, por que o telefone? Por que ligação? Primeiro que quando você está respondendo por mensagem, você não consegue transparecer algumas coisas. Você não consegue transparecer alegria, não consegue transparecer para ele a parte da sua energia positiva, você não consegue mostrar para ele que você está entendendo e está sendo feliz com ele. E um outro fator muito importante é que você também não consegue responder de uma forma que ele consiga perceber que você é um ser humano. Porque a resposta hoje tem muito IA, tem muitas inteligências artificiais que vão respondendo ele. E quando você liga, você consegue passar e demonstrar para ele alegria, consegue passar carisma, consegue passar empatia para ele de uma forma humana. Outra coisa muito importante é que na ligação, a ligação você consegue resolver em 2, 5 minutos no máximo numa ligação. Você já consegue quebrar a objeção, já consegue responder o paciente, responder as dúvidas, se conectar de forma genuína, a ponto dele entender melhor o que ele quer, que você já resolver. Porque muitas vezes, hoje no WhatsApp, o pessoal consegue conversar com você agora, está respondendo hoje, quando ele menos espera, ele já está fazendo outra atividade. E aí a sua continuidade da resposta demora 1, 2 dias para você conseguir resolver. Entenda o seguinte, o paciente entrou hoje, um lead, clicou numa propaganda e foi direcionado para o seu WhatsApp. E você começa a responder ele por mensagem. E esse cara para de responder. Ele foi fazer alguma outra atividade, aí no dia você pega e chama ele de novo. Oi, fulano, tudo bem? Como que tá? E aí ele continua a resposta. O que aconteceu? Esse lead que era para ter respondido ele já foi novamente jogado para o dia seguinte. E o que acontece com esse dia seguinte? Já tem novos leads entrando. Então, em vez de você já ter resolvido esse lead, respondido e agendado, você ainda depende de responder ele no outro dia, junto com outras enxurradas de leads que estão chegando. Sem contar que também você pode deixar ele, às vezes, cair no esquecimento, ou ele ficar muito abaixo das mensagens, porque à noite está chegando mais mensagem. Então, é muito importante a gente fazer ligação. E como é que é a abordagem disso? Quando a gente recebe esse paciente, na maior parte do tempo, por meio de mensagem, o início da mensagem, o início que a gente começa a abordar a mensagem é assim. Primeiro, seja sempre cordial. A cordialidade é um mínimo que a gente de alguém que está recebendo a gente. Depois, se apresente.
Então, vamos começar a mensagem. Você vai começar. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. O que eu posso te ajudar? Estou falando da RL Odonto Center, da nome da sua clínica, o que eu posso te ajudar? E aí o paciente vai começar a conversar com você. Ah, gostaria de agendar uma avaliação, queria entender sobre se vocês fazem a parte do implante. Aí, nesse momento, a sua forma de atendimento é demonstrando interesse para o cliente. Oi, tudo bem? Com quem eu falo? Se ele não falou o nome, ele vai falar fulano de tal. Oi, fulano de tal, muito prazer estar falando com você. E já nesse primeiro momento, você já tenta transferir ele para uma ligação. Rodrigo, a gente faz sim a parte de implante. Que legal. Deixa eu te falar. Posso te ligar rapidinho? Se ele falar que sim, já vai cair direto para a ligação, quem vai falar à frente. Se ele falar, ah, não, então, estou trabalhando, eu preciso, não, agora eu não consigo receber ligação. Entendi. Rodrigo, tem algum momento melhor que eu possa estar ligando para a gente conversar? Se ele falar que sim, olha, para mim é interessante depois das 6 da tarde. Você consegue me ligar depois das 6? Se você estiver dentro do seu horário de trabalho e puder ligar para ele, melhor que ligue. Rodrigo, não tem como, eu trabalho até o horário que ele quer, eu já estou mais atendendo. Não tem como. Meu horário de atendimento bate com o horário de trabalho dele, ele só quer falar por meio de mensagens. Tudo bem. O próximo passo é, Rodrigo, eu posso te mandar áudios? Por quê? O áudio você tem a voz, e na voz você vai passar simpatia, na voz você vai passar a empatia, vai transmitir para ele alegria, e facilita também do que ficar digitando, mais fácil você ficar falando. Conversar, primeiramente, por áudio, depois, por coisa por texto. Se ele não puder ouvir a sua voz, já não posso ouvir áudio. Tem que ser por mensagem, você vai mandar mensagem. Mas esse é o lead que a gente chama de mais frio. A maior dificuldade de fazer com que essa pessoa demonstre interesse e seja fiel no comparecimento do agendamento é por meio de mensagem. Então a gente vai priorizar ligação, a primeira coisa, e segundo, falar com ele, se for falar por meio de mensagem, tentar falar por áudio. Ok? E se ele quiser continuar por meio das mensagens, seja por áudio ou seja por escrita, você vai começar a indagar, interessar mais sobre ele. O seu interesse é saber da vida do paciente, em saber onde que ele mora, o que ele faz da vida, o que aconteceu com ele, por que ele está procurando esse tratamento. Será que o tratamento que ele está procurando é para ele, ou será que esse tratamento é para uma outra pessoa? Existem muitas pessoas que estão procurando tratamentos para os pais. Eu mesmo, com certa época aí, meu pai estava precisando realizar um tratamento oftalmológico. Ele precisava de trocar o óculos dele. E ele, cara, onde que eu vou? A última vez que eu fui tem muito tempo. E eu pesquisei e achei um oftalmologista, entrei em contato, e mesmo fui entrando em contato e tentando resolver para agendar para ele uma consulta e entender tudo, como é que funcionava da empresa. Então, muitas vezes você está falando com a pessoa que não é a pessoa que precisa. Então, é muito importante, às vezes, você já falar com essa pessoa que precisa, entender melhor. E é muito bom você estar sempre com a audição muito atenta. Nesse exemplo que eu dei do meu pai, eu não era a pessoa que era o decisor, que ia pagar, que ia resolver. Mas existem muitos casos onde o filho que está ligando é o filho que vai fazer o pagamento. Então, nesse momento, se você já entender isso, é muito mais fácil você tentar de tudo, trazer esse filho junto à consulta, para que nesse dia da consulta ele já saia daqui, já da sua clínica, já fechado, já tratamento entendido e explicado, tanto para o responsável, tanto para a pessoa que é o decisor, que vai pagar, que vai pedir se sim ou se não, juntos, ok? Então, a gente entra com a parte de abordagem. Como é que a gente entra em contato com o paciente? Primeiro, lembra de conversar com o paciente. Gente, quando você é muito direto com o paciente, vamos dar um exemplo aqui de uma construção de uma coisa direta. O paciente entra e fala assim, gostaria de agendar uma avaliação para fazer implantes. Ou ele já clica na mensagem, tem muitos hoje, muita parte de clique já tem uma mensagem pronta. Eu gostaria de saber mais sobre o tratamento de implantes. Exemplo, que você estiver fazendo uma campanha de implantes. Aí ele fala assim, eu gostaria de agendar uma consulta. Aí você já entra direto na consulta. Ah, sim, com quem eu falo? Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Aqui é a Maria da Clínica X. Rodrigo, qual é o melhor horário? Você já entra no funil de agendamento. Não. Esse caso, o paciente falta muito às consultas. Hoje a gente já tem aí mais de 12 anos de acompanhamento dentro desse setor de captação de lead, e a gente sabe exatamente quais são as pessoas que mais faltam. Os que mais faltam são aqueles que você teve comprometimento de conexão. Então, cria uma conexão com ele. Primeiro, tenta entender esse paciente. Ô, Rodrigo, tudo bem? Diz para mim, o que você está precisando?
Parece óbvio o que eu estou falando. Se você está tendo uma campanha de implante, o paciente vai querer implante, e não é. Muitas vezes o paciente viu uma campanha de implante que está fazendo, e o interesse dele é fazer um tratamento de ortodontia. Ele só viu que existe uma clínica odontológica naquela campanha, ele clicou e quer saber mais de ortodontia. Qual é o tratamento que eu estou procurando? Eu estou querendo saber sobre implante. Que legal, Rodrigo. Você já procura esse tratamento já tem quanto tempo? Descobri agora que tem implante. Tá. Você perdeu um dente, mais dentes. Explica um pouquinho melhor sobre o seu tratamento que você necessita, Rodrigo. Aí o Rodrigo vai conversar com você. Então já tem alguns dentes. E a sua empatia o tempo todo. Entendi. Caramba, Rodrigo, que situação. Você já sofre com esse problema já tem quanto tempo? Já sofre há quanto tempo, não sei o quê. Entendi. Então esse é o problema do Rodrigo. Agora vamos entender do Rodrigo? Rodrigo, você já sabe onde a nossa clínica fica? O tráfego, ele muitas vezes pode estar errado e atingindo pessoas de muito longe. Aqui, eu já tive um tempo atrás um pessoal do marketing de tráfego que conseguia pessoas lá do interior da capital. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, pegava a gente lá da capital. A pessoa não vai sair 300 km para chegar aqui, ela não vai vir. E às vezes você está perdendo seu tempo. Sabe onde fica a nossa clínica? A gente está na cidade de Resende, no bairro Cidade de Alegria. Você conhece o nosso bairro? Eu conheço o seu bairro, sim. Que legal. Você mora onde? Eu moro no bairro Manejo, por exemplo, aqui em Resende. Que legal. Nós temos muitos pacientes aí do bairro Manejo. Você mora perto da onde? E começa a conversar com o paciente. E você faz o que da vida? Tem interesse nele. Por quê? Essa conexão que você cria com ele facilita para que ele compareça à consulta. Ou, falando em outras línguas, é muito difícil a gente falar não para alguém que foi tão cordial com a gente. Ok? E agora imagine que você conseguiu transferir ele para a parte telefônica. O Rodrigo tentou no começo das mensagens a falar com você. Ou então você marcou com ele um outro momento de falar com ele no telefone. Ok? Ou então mesmo ele entrou em contato direto por telefone com você. Ele pegou o telefone na sua rede social e entrou em contato com você. Como é que funciona no telefone? Quando a gente está tão potencial no telefone, a primeira coisa que a gente faz é sorrir. Você não faz nada antes de sorrir. Sorrir, isso mesmo. Nossa, eu vou ter que sorrir para falar no telefone? Sim. Quando a gente mostra os dentes, quando a gente sorri, a gente informa ao cérebro que a gente está ali. E o cérebro faz uma modulação na nossa voz, transformando ela numa voz mais aguda, ou seja, uma voz mais agradável. E a pessoa percebe quando você se está de uma forma feliz, quando você está contente. E isso mostra o seguinte: no inconsciente do paciente, se a secretária que está falando com ele é feliz, abre um leque de informações. Primeiro, uma pessoa que é feliz, ela gosta de onde ela está trabalhando. Se ela gosta de onde ela está trabalhando, é um lugar que eu também quero conhecer. Depois, uma pessoa que transmite felicidade, ela ajuda na cura. Todo paciente que está buscando uma clínica odontológica, ele está com um problema. E se você está feliz, é sinal que você já consegue ajudar ele a resolver o problema. Então, a primeira coisa é sorrir. Depois, se apresentar. Então, quando a gente for falar por telefone, é super importante, ou por mensagem, quando a gente se identificar. Com quem que eu estou falando? Será que eu estou falando? Se começou na mensagem lá, então o Rodrigo está conversando comigo na primeira mensagem. Será que é o que está ligando ou será que é uma outra pessoa? Então, se identifique no telefone. Depois, começar a demonstrar interesse, ter a conexão, ter a empatia com o paciente, entender o problema dele, sentir o problema que ele tem de uma forma que, se fosse com você, como que você seria? Você gostaria de ter essa dor? Então, nossa, Rodrigo, entendi. Caramba, vamos resolver esse problema rápido? Depois, ser educado. Gente, a pessoa pode estar nervosa, pode ser grossa. Isso é um problema da pessoa. Você é uma pessoa educada, você é uma pessoa que está ali para servir. Portanto, a educação é o mínimo que se espera de alguém que está conversando com uma pessoa, que está sendo de frente, atendendo essa pessoa. Responder as principais dúvidas ou questionamentos desse paciente. Quando esse paciente tem perguntas, é importantíssimo você responder e quebrar essas dúvidas dele. Não pode ser aquela pessoa que, então, porque eu queria saber se eu poderia colocar implante aqui nessa região. Será que implante é bom? Aí você vira e fala assim, como eu já vi várias secretárias e CRCs falando. Na verdade,
a gente nunca teve ninguém reclamando, né? Você acha que isso é uma resposta? Pô, vai ficar bom? Então ninguém nunca reclama, tá? Eu costumo brincar o seguinte, ninguém nunca reclamou porque o dentista é tão ruim que ele causa uma infecção que a pessoa morre, a pessoa não volta mais. Então, será que fica bom? Com certeza. Cara, você vai adorar. O Dr. Rodrigo é excelente. Ele é professor, ele já faz mais do que 5 implantes. Você vai adorar. Os resultados ficam fantásticos. Vou te mandar, inclusive, um depoimento, depois que a gente desligar aqui, de um paciente nosso aqui, para você verificar como que foi o resultado. Mas pode ficar tranquilo que o resultado é magnífico. Caramba. Imagina você como cliente recebendo uma resposta assim da secretária. Ela confiante no dentista, confiante no resultado. Ah, mas é porque eu quero colocar o aparelho, e eu não sei. Dizem que machuca muito. Aí você já entende. Rodrigo, realmente no começo tem um pouco incômodo. A gente vai estar trazendo para você hoje tecnologia. Nossos aparelhos hoje são muito rápidos. O deslizamento, ou a movimentação dos dentes é totalmente diferente antigamente. Hoje os aparelhos são menores, eles são mais confortáveis. Sim, no começo vai causar um certo incômodo, mas nada que você não aguente. Quantas pessoas você não vê na rua aí que utilizam o aparelho? Até mesmo crianças. E eles conseguem usar, por que seria diferente com você? Você é uma pessoa diferente das outras? Não, você também consegue. Pensa o seguinte, não pensa nesse momento da dor, não, mas pensa nesse momento quando você tirar o aparelho. Você para ter uns dentes todo alinhado, todo certinho, um sorriso amplo e bonito. Você poder depois fazer um clareamento e deixar o dente mais destacado. Como que você se sentiria com isso? Então vale muito a pena. Então, responder dúvida, tirar questionamento, a gente vai sobre objeção à frente, e depois, seja uma pessoa que seja facilitadora. Rodrigo, o que é ser uma pessoa facilitadora? Quando você entende o paciente, quando você se conecta com ele, fica mais fácil de você trazer ele para encaixar ele eu digo, marcar ele dentro de que ele entender como que ele vai vir a consulta. Exemplo, eu moro no bairro X, a clínica no bairro Y. Cara, legal, Rodrigo. É muito perto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você viria para a clínica? Você viria de carro próprio, Uber, chamaria Uber? Viria por meio de ônibus? Qual que é a sua ideia de vinda? Eu gostaria de ir de ônibus. Eu acho que eu vou de ônibus. Que legal. Bom, olha, estou procurando aqui e estou vendo que do seu bairro até aqui a clínica, os melhores ônibus são a linha 280 e a 135. Essas linhas, eles param um ônibus praticamente na porta da clínica. Assim que você passar ao supermercado, você pode acionar em que você vai descer no próximo ponto, que é exatamente na frente da clínica, fica mais fácil para você. Olha só você criando facilidade. Ou então, não, vou com carro próprio. Que legal, Rodrigo. É o seguinte, vou te mandar nossa localização, para que você possa entrar pelo Google Maps, ou então mesmo, vou te mandar nosso cartão virtual, você clicando no nosso Waze, e você vai ser direcionado para a clínica pelo Waze, sem precisar digitar o endereço. Tá? Crie todas as formas que você possa para facilitar o que o cliente venha até a clínica. Bom, e como é que é a abordagem por telefone? Então, a primeira coisa, quando você pega o telefone, quando você vai atender um telefone, se ele está te ligando, é falar o nome da clínica, depois falar o seu nome e a saudação. Saudação, bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, imagine que você está ligando para mim aqui agora, eu sou secretário da clínica. Eu vou atender RA Dental Center, nome da sua clínica, o seu nome. Bom dia, RA Dental Center, Rodrigo, bom dia. Sorriso no rosto e transmitindo felicidade e alegria para o paciente. E agora, Rodrigo, eu vou ligar para o lead. Então, quando a gente vai ligar para a pessoa, você marcou para ligar com ele. Então, pode ligar aí rapidinho? Pode sim. Eu poderia falar com o Rodrigo? Aí ele vai falar, oi, aqui é o Rodrigo. Ô, Rodrigo, tudo bem? Aqui é o Rodrigo da RA Dental Center. Acabei de falar para você agora no WhatsApp. Tudo jóia? E aí você começa a decorrer com atendimento com ele. Lembra de falar com ele, de demonstrar interesse no paciente, entender mais sobre ele. Rodrigo, que legal, mas deixa aí, dica para mim. De onde você é? Eu sou do bairro tal. Pô, que legal, a gente tem muito. Toda vez que a pessoa fala que é do tal lugar, você fala que tem muitas pessoas que são desse bairro. Então, a gente tem muitos pacientes que tratam esse bairro. Por que a gente fala isso? Porque assim, ele cria um gatilho chamado similaridade. Ele vai entender que, assim como ele, tem outras pessoas que estão ali. Se tem outras pessoas fazendo tratamento no mesmo bairro, vai ser mais uma pessoa que faça tratamento com você.
Que legal, Rodrigo. A gente tem muito paciente aí dessa cidade, a gente tem muito paciente do seu bairro. Que bom. Se você é uma pessoa que conhece bem o bairro dele, você mora perto de onde? Ah, eu moro perto de tal lugar. Poxa, que legal. Vamos. Eu tenho um paciente que ele também mora aí no mesmo lugar que você. Ele mora perto de tal, não sei o quê. É a Maria, se você realmente conhece. Tem gente, muita secretária, que conhece bastante o bairro, se interage tanto com o paciente, que já sabe o local que ele mora. E aí você pode passar essa informação. Ah, que legal. Olha só, a gente tem o Renato, ele mora aí pertinho de você. Ele mora na rua tal, perto da padaria Sabor. Você conhece? Conheço sim. Nossa, o Renato é fantástico. Ele trata aqui com a gente. Imagine que você tenha uma pessoa de referência na sua cidade que é do mesmo bairro dessa pessoa. Aqui, por exemplo, a gente atende aqui na clínica muitas pessoas que são líderes, ou são pastores, pessoas que são da própria parte da prefeitura ali, como vereadores, ou alguém que trabalha na prefeitura, que é conhecido. E a gente pode utilizar dessa forma. Olha, então, inclusive, o vereador Renato, ele atende aqui ele trata aqui com a gente aqui na clínica. Fala perto de vocês, você conhece? Ele vai se identificando, tá bom? Então, comece a conversar, a demonstrar interesse. Bom, Rodrigo, o meu objetivo agora é agendar você. Estou entrando em contato para a gente agendar uma consulta. Caso a pessoa entre em contato com você e comece a falar com você outra coisa. Imagina que você já decorreu com ele aqui na mensagem, foi respondendo a mensagem, ele marcou com você um outro momento para você ligar para ele. O meu objetivo é entrar em contato para a gente marcar uma avaliação com o nosso especialista. E aí, continuar a conversa e começamos a entrar na parte do funil de agendamento. Então, uma outra parte que a gente fala antes de entrar no agendamento é, olha, Rodrigo, essa avaliação vai ser uma cortesia, se você não cobra a avaliação, você vai falar para ele, essa avaliação é uma cortesia para você, portanto, não vai ter nenhum custo para o senhor, ok? Vamos pensar, tá, gente? Aqui, a gente vai mandar isso para vocês, vai ter um PDF de vocês terem anotações, mas essa parte aqui é muito importante, ó. Isso aqui, ó. A avaliação será uma cortesia. Por que cortesia e não outra palavra? Cortesia é alguma coisa que tem valor e você está entregando para a pessoa de presente. Agora, quando você fala, essa avaliação é gratuita, é de graça, tudo que é de graça não tem graça. Sem valor. Agora, o cortesia tem valor. Eu estou dando um presente. Outras palavras que você não usa. Você não usa de graça, você não usa gratuita, você não usa sem compromisso. É uma avaliação sem compromisso. Você vem, vai dar uma olhadinha. Não, olhadinha, você está pegando 5 anos que o dentista estudou para conseguir diagnosticar o problema, para ele fazer o planejamento do problema, para ele saber o que vai fazer para tratar aquilo e jogando no lixo. Então, olhadinha mostra para ele que é uma coisa pequena, sem valor, barato. Quando você fala que é sem compromisso, você está mostrando que não precisa ter comprometimento com nada. Não vem para uma avaliação sem compromisso. Jamais fale uma avaliação sem compromisso. Você tem compromisso. Ele tem compromisso nem que seja de comparecer à consulta. Então, tem compromissos. Então, depois que você já decorreu e você já está indo para essa abordagem, onde você fala que essa avaliação vai ser uma cortesia para ele, a gente vai entrar no que de funil de agendamento, na forma que a gente agenda esse paciente. E o agendamento, ele tem um passo a passo. Você não pode virar para o paciente para falar, olha, Rodrigo, a gente atende de segunda a sábado, mas eu tenho amanhã, eu tenho horário 9, 11, meio-dia, depois eu vou ter à tarde, 3 ou 5 horas da tarde. Qual é o melhor para você? Quando você abre a sua agenda, entre aspas, mostra todos os horários que você tem, ele tem a percepção que tem muito horário. Se tem muito horário, é porque não é bom. Você já viu o restaurante? Pensa comigo. Você tem 2 restaurantes, um do lado do outro. Esse restaurante aqui tá lotado, tem fila de espera, e esse restaurante aqui tá vazio. Ninguém vai no vazio. Porque se tá cheio aqui, é sinal que esse aqui é bom. Esse aqui pode ser até melhor, mas as pessoas não têm essa visão. Eles têm a ver que esse daqui é ruim. Já aconteceu com você de chegar num local, o restaurante, por exemplo. Vamos falar do restaurante. O restaurante está vazio. Esse é um movimento, mas está vazio. E aí você entra no restaurante
e pede o prato e começa a querer comer. Daqui a pouquinho começa a lotar o restaurante. Fala assim, cara, ainda que eu cheguei agora, porque olha só, lotou. Ou então você fala assim, nossa, eu tô atraindo o pessoal mesmo. Depois que eu entrei no restaurante, todo mundo entrou. É exatamente isso. As pessoas entraram no restaurante depois porque verificaram que existe uma pessoa que já validou, ou seja, já mostrou que existe interesse ali, é bom para comer lá, porque ali tem gente. É a mesma coisa quando você está abrindo a sua agenda. Então, como é que funciona o nosso funil de agendamento? Você sempre fazia assim. Então, a gente vai separar. Primeiro, em dia da semana. Rodrigo, deixa eu te falar. A gente atende aqui, as nossas avaliações são de segunda a sexta-feira. Qual é o melhor dia da semana para você? Então, sempre haja com pergunta. Você vai perguntar e ele vai te responder. Então, imagina que ele responde para você que é na quinta-feira. Ah, ô Maria, para mim é melhor na quinta-feira. Legal, Rodrigo. Você prefere mais pela manhã ou você prefere no período da tarde? Então, separou. Então, ele já escolheu o dia da semana, agora vamos para o horário. Prefere pelo período da manhã ou período da tarde? Aí o Rodrigo vai responder. Ah, para mim é melhor o período da tarde. Para mim, tarde é melhor. Ah, que legal, Rodrigo. Se for tarde, você vai falar o seguinte. Se for de manhã, você fala para ele. Você prefere mais do comecinho da manhã, logo nos primeiros horários, ou você prefere mais para perto ali do almoço? Se for à tarde, você vai falar diferente. Rodrigo, à tarde, que legal. Você prefere logo depois do almoço, no meio da tarde ou no finalzinho do dia? Então você vai seccionando os horários, ok? Aí imagina que o Rodrigo vira para você e fala assim: ah, para mim, mais no meio da tarde para depois é melhor. Aí você vai olhar a sua agenda e imagina que você enxergou que tem o horário das 17 disponível. Você fala, Rodrigo, na quinta-feira, às 17 horas, fica bom para você? Aí o Rodrigo falou, não, fica bom, para mim, às 17 horas é ótimo. Ok. Rodrigo, então tá dado, eu tenho quinta-feira, agora dia 12, às 17 horas. Pode ser, então? Pode ser. Agendado. Ok? Agendou o Rodrigo. Vamos abrir um parênteses muito importante nesse funil de agendamento. Tem muitas vezes que o paciente ele tem dia e uma hora específica que ele gostaria de ser atendido. Então, imagine que o paciente vira para você e fala assim, olha, ele fala assim, Rodrigo, qual que é o melhor dia da semana? Aí ele vira para você e fala de cara, quinta-feira às 17, você tem esse horário? Você nunca tem o horário que o paciente falou. Nunca tem, nunca tem. 17, sua vida vazia ali. O dia inteiro tem horário, então, ixi, Rodrigo, nesse horário não tem. Pode ser às 16h30? Ou pode ser às 17h30? Pode ser, esse horário não tem, mas tenho às 17h15. Eu tenho às 17h20. Então, um horário um pouco antes ou um pouquinho depois do horário que ele quer. Se você virar para ele e falar, você pode vir às 17 horas. Rodrigo, às 17 eu não tenho. Pode ser 17h30? Se ele falar, não, não consigo, porque eu tenho que buscar meu filho na escola. Entendi, Rodrigo. Vamos agendar para outro dia, então? Porque a gente precisa de uma hora para executar esse atendimento com você, com qualidade. Vou precisar que você dedique essa uma hora para mim. Então, você conseguiria antes, às 16? Eu posso ver se eu tenho uma vaga na quinta às 16. Não, 16 eu consigo. Porque aí você consegue sair daqui às 17, 17h30, você já está buscando o seu filho na escola. Não, 16 para mim tá ótimo. Ok? Então você nunca tem o horário exato que o quer, mesmo que esteja na sua agenda. Você vai falar para ele que não. Então seguimos todo o nosso agendamento, entendemos como é que funciona, vamos seccionar semana, separar por módulo de dia, ou de manhã ou de tarde, e vamos seccionando ali, vamos direcionando o paciente para o nosso funil. Começa largo e vai afunilando, ok? O paciente foi agendado, ele acabou de ser agendado. Ok, o que a gente vai fazer com ele? Rodrigo, então no exemplo aqui, antes a gente marcou o Rodrigo numa quinta-feira, no dia 12, às 17 horas. Então, Rodrigo, já vai falar com ele. Rodrigo, sua consulta está confirmada para o dia 12, quinta-feira, às 17 horas. Rodrigo, eu preciso te pedir um enorme favor. Está todo mundo querendo os nossos tratamentos. Então, caso você possa conhecer a nossa consulta, por qualquer motivo que seja, você vai me avisar com antecedência? Essa pergunta ele tem que responder com sim, vou avisar. Pode falar assim, não, fica tranquilo. Pode deixar que eu aviso. Não, eu preciso que você me confirme. Você vai me avisar com antecedência? Ele tem que falar, vou avisar. Por que ele tem que falar isso? Existe uma coisa chamada contrato verbal.
Funciona até legalmente falando, tá, gente? E quando a gente afirma com você e firma um contrato verbal, onde ele fala, vou avisar, o que acontece? Existe um negócio chamado coerência, que é um gatilho muito importante, que as pessoas sentem necessidade de fazer. Quando ela fala para você que vai fazer, e por algum motivo acontece realmente dela não poder ir, o que ela vai pegar o telefone para te avisar. Por quê? Porque ela fez um contrato verbal falando para você que ela vai. Do contrato que ela vai avisar, ela vai estar quebrando um princípio dela, que é o princípio da verdade. E ela não vai querer transparecer que é mentirosa para você. Portanto, essa pergunta é muito importante que ele responda para você. Vou avisar sim. Não, pode ficar tranquilo que eu vou avisar. Essa frase, eu vou avisar, tem que existir. Se ele não, enquanto ele não responder, você vai bater na mesma tecla. Então, Rodrigo, pode ficar tranquilo. Não, pode ficar tranquilo. Não, mas eu tô tranquilo, mas você vai me avisar? Não, eu vou te avisar. Pode ficar tranquilo, eu vou te avisar. Então tem que falar, eu vou te avisar, ok? Então vamos continuar. Vai me avisar com antecedência? Aí vai falar, vou avisar. Sabe por quê, Rodrigo? Que esse horário é um dos mais disputados. Ontem mesmo, nesse horário que você está querendo aqui, eu tinha 3 pacientes na fila de espera querendo esse horário. Estava agendado, ele estava buscando. Caso surgisse esse horário, ele para eu encaixar. Então, preciso muito dessa sua ajuda. Então, quando você me avisa com antecedência, eu consigo colocar outra pessoa no seu lugar. Bom, por que a gente fala isso? Na nossa cabeça, quando a gente já tem alguma coisa e alguém vai pegar alguma coisa que é nossa, a gente não quer. Imagina aí, imagina que você é uma pessoa que é casada ou casada. Você gostaria que a pessoa pegasse o que é seu, o seu cônjuge para ela? Não. Se é seu, você não quer abrir mão de alguma coisa que é seu também. Então, quando você fala, se você não vier, eu vou colocar outra pessoa no seu horário, a pessoa tem a sensação, a percepção de perda. E ninguém quer perder nada. Quando você fala que vou colocar outra pessoa no horário dela, ela se sente incomodada. Não, no meu horário eu não vou querer, não. Esse horário é meu. Ela tem a sensação de posse. Portanto, tem que falar isso. Gente, o que eu estou colocando aqui é estudo por meio de psicologia avançada. Então, todas as palavras que estão sendo ditas, escritas aqui, você tem que falar exatamente nessa ordem e exatamente dessa forma, ok? Então, um dia antes dessa consulta, você vai estar depois mandando um lembrete para ele. Mas aqui, ou que você acabou de agendar, você já entra escrevendo, explicando tudo isso para ele, ok? Vamos lá. Então, agora vamos começar a quebrar objeções. Quebra de objeções que são realizadas durante a conversa. Muitas quebras que existem durante, mas existem quebras que são objeções que são recorrentes. Tá? Primeira primeira quebra de objeção, eu moro longe. Você está agendando o paciente, sabe onde fica a clínica, sabe? Ah, então é porque eu moro muito longe daí. Primeiro entenda que cada região existe uma distância que é considerada longe e que para outras não. Por exemplo, aqui em Resende, quando a gente fala de 1 hora de distância, para cá, por ser uma cidade de interior, tem a percepção de ser longe. Já em São Paulo, não. 1 hora é uma coisa até que perto para eles. Eles estão acostumados a ir para trabalhar 2, 3, às vezes até mais horas para ir trabalhar. Então, para ir para um dentista, 1 hora às vezes é curto. Então, a primeira coisa é entender o que seria na sua cidade, na sua região, um local longe. Vamos imaginar que aqui na minha cidade, 1 hora seja uma distância longe. Então, ele está uma hora para a gente já está em outra cidade. Uma cidade que a gente chama aqui de Porto Real, uma cidade de 1 hora de distância, mais ou menos, para caminhar, Volta Redonda, alguma coisa assim. Então, a gente precisa usar palavras que criam a sensação de menor. A gente precisa minimizar, usar a palavra para minimizar essa distância. Então, vamos dar um exemplo, a diferença do ali e do lá. Então, usa para reduzir a distância a palavra de ali e lá. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você precise que eu preciso que você me leve até a rodoviária. Imagine que essa rodoviária, de onde você está até a rodoviária, seja um lugar longe. Seja, sei lá, 20 minutos de distância. Um lugar um pouco mais longe. Eu preciso que você me leve na rodoviária. Como que seria mais para você falar assim? Eu viro para você e falo assim, fulano, cara, consegue me ajudar? Consegue me levar lá na rodoviária agora? Ou você acha mais fácil eu virar para você e falar assim, fulano, cara, consegue me ajudar? Pode me levar ali na rodoviária?
Consegue perceber a diferença? Quando você fala na rodoviária, quando você fala ali na rodoviária, o ali parece ser perto, é a mesma distância, mas só da gente falar lá na rodoviária ou ali na rodoviária, a sensação diminuiu. Parece que o ali, a rodoviária está mais perto. Então, sempre utiliza. Então, quando a pessoa fala assim, não, porque eu moro aqui na cidade tal. Ah, você mora aí na cidade? Ah, a gente tem muitos pacientes que são daí. Ah, aqui perto. Então, use a sensação de distância diminuída. O ali e o lá, ou o logo aí, tá ok? E quais são as perguntas para se fazer como referência? Por exemplo, o paciente fala assim para mim, não, mas é muito longe. Aí você fala, não, você mora aí pertinho. Eu falo, é perto, não, é longe. Aí você fala assim, olha só, o que seria longe para você resolver o seu problema de uma forma definitiva? O que para você é longe para você resolver de forma definitiva? Porque se ele está procurando na internet clínicas odontológicas, realmente já passou diversas clínicas perto do bairro dele, mas ele não confia nessas clínicas. Ele acha que essas clínicas não são suficientemente boas. Então, o que é você para ir para resolver uma coisa definitiva? Faz essa pergunta para ele. Outras coisas com relação ao moro longe é legal é você contar uma história para conectar. Então, por exemplo, uma coisa real comigo. Eu usava óculos e não queria usar óculos. Queria fazer existe uma cirurgia que você faz que você consegue ou zerar ou mesmo reduzir muito a ponto de não precisar usar óculos. E quiser diversas clínicas, inclusive na minha cidade, que faziam esse tipo de procedimento. Qual era o problema? Aqui na minha cidade, o lugar que tinha para fazer na época, eu não confiava no médico. Eu descobri uma clínica em Belo Horizonte, ou seja, teria que descer ao Rio de Janeiro para eu chegar em Belo Horizonte. Olha como é que é o trâmite. Tem que sair da minha cidade de Resende e ir até o Rio de Janeiro, a capital, ou seja, são 300 quilômetros para pegar um avião para ir até Belo Horizonte para fazer essa cirurgia, até porque eu não poderia voltar dirigindo. Ou, se eu fosse dirigindo com alguém, daqui até Belo Horizonte são 400 e pouco, 500 quilômetros, é uma distância meio longe, mais de 6 horas de viagem. É longe bastante para qualquer pessoa, andar 6 horas é longe demais. E por que o Rodrigo foi até a clínica? Porque ela já resolveria tudo em 2 dias. Você pode contar uma história assim como eu. Se você não tem nenhuma história real sua, conta a minha história. Olha, eu tenho um amigo que ele mora numa cidade 4 horas, 5 horas de distância. Ele precisava fazer uma cirurgia de olhos para tirar o óculos, que ele queria muito tirar o óculos. Ele pegou e dirigiu 2 horas e meia ou 3 horas de viagem de carro, mais para pegar o avião, para andar numa cidade de 700 quilômetros de distância, para ele chegar no local para fazer a cirurgia dele. Mas ele foi e resolveu o problema dele em 2 dias. Era uma clínica de referência. Então, para ele, valeu a pena ele sair de onde ele está, se deslocar até uma cidade distante para resolver em definitivo. Ou mesmo você pode falar, pô, tem um tio meu, tem uma amiga minha que precisou de um tratamento para fazer um tratamento tal. Cara, se você tiver alguém que tem um caso aí de um paciente seu que tem um problema local, que ele veio de longe para tratar, é ótimo. Aqui bastante disso. Pessoas que vêm de longe, até de outros países, para vir tratar aqui com a gente. Mas aí você pode falar uma história real ou criar uma história na sua cabeça e usar a história, tá bom? Eu não gosto de falar mentira, eu não falo. Então você pode usar a minha história, que é real, da minha correção de vista, tá bom? Então, aqui no exemplo, uma vez o meu marido, ele precisou de tratamento para correção de vista. E ele precisou ir até a cidade, uma cidade longe, para resolver isso. Pois era um lugar melhor que resolveria o problema definitivamente. Então, a gente vê pessoas que são de outras cidades, é muito legal você falar comparativo. Fala, nossa, inclusive a gente tem um paciente nosso, que é aí, da cidade que você mora, né? Daí da sua cidade, que ele veio para resolver o problema porque ele não achou ninguém que era de confiança aí na cidade. Tá ok? Então temos muitos pacientes, outras frases muito importantes, temos muitos pacientes aí da sua cidade, que a gente sempre fala isso, tá? Eu sempre falo para a secretária, sempre falar isso. Nossa, que legal, a gente tem muito paciente aí da sua cidade. Nossa, que legal, a gente tem muito paciente aí do seu bairro. Nossa, que legal, a gente tem muito paciente aí de onde você mora. Ok? Então, o longe, a gente sempre tenta estreitar e tenta dizer com
situações, coisas iguais, ou contar uma história para ele refletir. Cara, realmente vale a pena eu me deslocar para ir até a clínica lá deles para resolver um problema definitivo. Outra coisa é tenho pouco tempo. Tem muito paciente que fala isso. Não, porque meu horário é curto, eu tenho pouco tempo, eu trabalho demais, eu faço isso aqui. Tá, como é que a gente vai quebrar? Primeiro, converse avisando sobre a questão que os problemas atuais dele, ou seja, os problemas dele agora, vão piorar no futuro. Quanto mais tempo ele esperar, pior vai ficar. Então, um exemplo, uma cárie, que às vezes pode ser uma coisa rápida, que a gente vai resolver com uma restauração, uma cárie rápida, fechar muito tempo, o que vai acontecer? Ela vai aprofundar no dente, vai causar dor, e esse tratamento vai ter que ser mais invasivo, ou às vezes fazer um tratamento canal, que vai custar mais caro para ele. Hoje, uma restauração simples, ele gastaria X reais, agora, se ele for deixar para virar canal, ele vai gastar 3, 4, 5 vezes mais do que ele gastaria agora. Sem contar que ele vai passar por um momento de dor, pode ser que ele corra risco de perder esse dente, uma cárie muito grande, pode ser que come alguma coisa que frature o dente. Olha só, uma situação pequena que ele resolveria agora, pela ele não querer fazer agora, vai ele ter uma perda dentária, então tem um problema maior, sentir dor, né? E é muito legal falar isso, é o seguinte, que eu gosto de falar, e sentir às vezes sentir dor, e, Rodrigo, vamos falar a verdade? Quando a gente tá com dor, é sempre no final de semana, quando não tem ninguém para atender a gente, não é verdade? Gente, não é verdade? Já para pensar, os problemas acontecem quando você nunca consegue resolver. Você lembra de fazer um trabalho, quando na época precisava fazer trabalho com cartolina, e buscar uma papelaria. Cara, a papelaria, você lembrava, estava fechado. Então os problemas podem acontecer geralmente no final de semana. Ou pode ser uma emergência com você numa festa. Imagina você indo celebrar alguma coisa, seu dente quebra, você sente uma dor de dente, te impede de ir comemorar alguma coisa importante para você. Só porque você não tinha tempo antes. Tá bom? Ó, devemos nos colocar sempre como prioridades. Entendo que você tem pouco tempo. A nossa vida hoje, ultimamente, anda muito corrida, né? Parece que a gente resolveu tudo que a gente tinha no dia, a gente precisaria de pelo menos 36 horas, não é verdade? Vai falar que é. Então você está entendendo o problema dele. Olha, Rodrigo, comigo acontece a mesma coisa. E hoje não é diferente, todo mundo hoje tem a correria do dia a dia, tá nessa pegada de trabalho, trabalho, trabalho. Mas deixa eu te contar, tem coisa que só você vai poder fazer por você mesmo. Se você mesmo não se priorizar, ninguém vai fazer isso por você. Infelizmente, é melhor que a gente programe a parada do que a nossa parada seja obrigatória, que a gente tenha que parar por um problema maior. Então, a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Porque, infelizmente, quando você precisar, ninguém vai parar por você. Só você vai conseguir parar por você mesmo. Vocês conseguem perceber a minha voz, como é que muda? Eu começo a falar um pouco mais baixo, um pouco mais grave, tentando dramatizar. Quando a gente está conversando, pessoal, a gente tem essa possibilidade de narrar a história. E ele começar a entender. A sua ligação não é para ficar desesperado conversando rápido. É para você passar o problema. Ele tem que ter aumento de mentalidade. Ele precisa entender o problema dele e entender que, cara, realmente, se eu não for, ele vai fazer isso por mim. É igual dor de barriga. Por mais que você esteja na correria, ninguém consegue ir no banheiro por você. Então, se você não parar agora, algo vai parar você. Se você não se programar para parar agora, você vai ter que parar depois vai ser um tempo maior. Então você precisa se priorizar. A gente tem que se amar de um tamanho que a nossa prioridade tem que ser a gente. Imagina que lá você descobriu que o seu cliente tem filhos. Você estava conversando lá com ele e descobriu que ele tem filho e fala assim, tem pouco tempo. Eu falo, entendo, Rodrigo. Realmente a nossa vida é muito corrida. Sempre você vai falar que entende, tá, gente? Sempre você vai entender o problema do paciente. Quando a gente entende, a gente mostra para que a gente tem empatia, que a gente, cara, ele tem razão. Não, Rodrigo, você tem razão, eu entendo o que você está falando. Assim como você, eu tenho vários pacientes. Mas sabe o que acontece, Rodrigo? Você, por exemplo, tem filhos. E não tem nada melhor para a gente ensinar para um filho do que ensinar a ele por meio de uma referência, ou seja, por meio de atitudes que nós tomamos. Perder um dente, a gente não vai mostrar para o nosso filho que a gente prioriza. Como é que você vai falar para o seu filho para ele escovar o dente? Porque se nem você trata de mesmo, como é que você vai falar para o seu filho
que é importante ele cuidar da saúde dele, se você não se prioriza, se você não se cuida? Quantas e quantas histórias você já não deve ter ouvido de um filho virar e falar assim, pai, você não cuida nem de você, cara, o que você está falando? Quem é você na fila do pão para de mim? Se você não cuida de você, por que você quer que eu faça? Nunca caia no ditado, Rodrigo, de faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Porque é muito ruim a gente ser uma pessoa hipócrita a ponto da gente não cumprir com o que a gente fala. Legal? Outro detalhe. Quanto tempo mais você quer esperar e continuar com o problema que você tem hoje? Cara, quanto tempo mais que você quer ficar do jeito que você tá? Você vai esperar mais quanto tempo para resolver o seu problema? Sabe o que acontece, Rodrigo? Acontece que o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você tomar a atitude de resolver o problema agora, ou se tomar a atitude de resolver o problema depois, o tempo vai passar de qualquer forma. Você tomando a decisão de fazer ou não. A diferença é que se você agora a decisão de resolver, você vai passar o restante do tempo gozando do benefício de ter resolvido. Agora, se você tem a decisão de fazer, o tempo passa de qualquer forma. Só que o problema é que você leva o problema para frente. Continua o tempo com o problema. Então, o que você vai fazer? Vai resolver agora, de vez, ou vai ficar depois lamentando o tempo perdido? Olha, eleve a questão de tempo perdido já até o momento. Quanto tempo faz que você sofre com esse problema? Rodrigo, fala para mim, quanto tempo tem que você está sofrendo com esse problema? A palavra sofrendo, sofre, é muito importante. Se a pessoa está incomodada a ponto dela ficar no anúncio, alguma coisa na cabeça dela ligou ela, fala, cara, eu preciso disso. Não é verdade? Quantas e quantas coisas a gente não percebe que talvez vendo uma coisa, ou então vendo, cara, nem sabia que existia isso, a gente percebe que precisa. Não é verdade? Então, imagina que se naquela época que você descobriu do problema, você já tivesse buscado ajuda. Hoje você já teria resolvido. Então, Rodrigo, quanto tempo tem que você sofre? Tem uns 5 anos. Rodrigo, imagina só, se 5 anos atrás você tivesse buscado ajuda e tivesse resolvido o problema. O que teria mudado na sua vida esses 5 anos sem esse problema? Ele vai falar 1000 coisas. Ah, realmente. Não, pensando por esse lado, eles sempre falam, pensando por esse lado, né? Eu já teria conseguido muita coisa. Rodrigo, você trabalha com o quê? Cara, quando o cara fala que trabalha com venda, é batata. Porque você fala assim, cara, você sabe de um estudo que mostra que o sorriso, isso é real, tá, gente? Que o sorriso é a coisa que a pessoa mais repara no outro. Uma das características é o sorriso. E quando a pessoa tem um sorriso alinhado, ela vem até 86% mais do que uma pessoa que tem um sorriso desalinhado ou tem uma falha, alguma falta no sorriso. Você sabia que quando a pessoa tem uma ausência de dente, no caso dele, por exemplo, que tem ausência de dente, sabia que a pessoa que tem ausência de dente tem uma chance 7 vezes menor de fechar algum contrato com a pessoa? Sabia que as pessoas julgam a gente, né, Rodrigo? Então, imagina essa situação sua, sendo julgado, para você hoje ter que ir numa comemoração de alguma pessoa e não poder sorrir porque tá com esse problema. E você sabendo que, cara, se tivesse separado ali 2 horinhas da minha semana apenas, já teria resolvido esse problema há muitos e muitos anos. Ok? Trabalhar, então, eu tenho pouco tempo. E você, gente, pode ir escrevendo. Isso daqui é o que eu estou mostrando para vocês, para abrir sua mente. O que eu estou falando aqui, abra mais ainda sua mente para falar mais coisas. Aí entra num outro problema muito grande que a gente tem, que eu vejo que as pessoas não conseguem falar. Quanto custa? Qual o valor? E quanto que é isso aí? Ou então, eu já sei o que eu preciso. Eu tenho muito paciente que já passou em outras clínicas odontológicas, já fez um orçamento, e lá, para fazer, sei lá, protocolo. Já sabe fazer um protocolo, exemplo. Como é que você responde isso? Como é que você vai trazer ele? Você não pode passar preço para ele por telefone. Ah, eu não posso por quê? Primeiro que o CRO não permite você fazer isso. E segundo, você concorda comigo que o paciente ele não conhece a sua clínica? Ele foi lá do seu Zezinho, que passaram para ele um protocolo por 5 mil. Tem muitas clínicas assim. E a sua clínica, por exemplo, é 15 mil reais. Imagina que ele fala assim, já fui lá no seu Zezinho, ele já me falou que eu tenho que fazer protocolo, em cima e embaixo, ele me cobrou 5 mil, queria saber quanto você puxa no seu aí.
que eu vou conseguir comprar, porque o dele já tá caro. Se lá o Zezinho, que custa 5, tá caro, imagina o seu que custa 15. Ele vai desligar o telefone na sua cara. E como é que a gente vai fazer? Se você vira para ele e fala que é 15, o que vai vir na cabeça dele? Ele não vai ter nenhuma diferenciação. O que é o seu diferencial? Você só passou preço. Poxa, o seu Zé é num bairro tal, a clínica dele, ele não tem especialidade nenhuma, ou ele acabou de se formar em implantodontia, vai vir um implantodontista lá não sei da onde, a clínica dele tem pouco tempo. Agora não, a sua clínica é toda linda, você tem todo um aparato para fazer, você tem uma forma de encantamento diferente, então todos os seus diferenciais você não vai conseguir trabalhar. Por quê? Porque ele está comparando o preço. Então, como é que a gente faz com isso? Então, sempre inicie com entendo. Então, olha lá. Entendo, seu José, sua vontade de saber o valor do tratamento. Mas a questão de tratamento atualmente, por ser tratamentos mais diferentes de antigamente, hoje o mesmo procedimento ele tem muitas variações, que em alguns casos necessita serem tratados de formas diferentes, em outros de uma outra forma mais diferente ainda. Por isso, temos uma importância enorme que o nosso especialista o examine para entender qual que é o plano que ele segue no seu caso. E aí, não pode parar aí. Vamos prosseguir. Então, vamos imaginar que o cara precise de um tratamento de implante. Ele já veio falando, olha, eu sei que eu preciso de tratamento de implante. Ou então, quanto tem custo o implante? Eu quero só fazer só um implante, mais nada. Você já tem uma consciência disso e já quer logo. Aí você já vai falar toda aquela abordagem e vai começar. No seu caso que necessita realizar implantes, você poderia me passar as informações? Qual seria a qualidade óssea que o senhor tem atualmente? É o osso tipo 1, 2, 3 ou osso tipo 4? Não vai saber responder isso. Aqui são perguntas que ele não vai saber responder, tá ok? Vai falar, não sei. Aí tem gente que quer usar. Não, passa o preço aí, se for o 1, se for o 2, se for o 3, se for o 4. Só para ter uma comparação aqui. Tem muitos que falam isso. Aí você vem com a segunda pergunta para tentar quebrar ele. Tá, senhor José, me diz aqui, qual que seria um implante ideal para o seu tratamento? Sabe me dizer se seria o hexágono interno, desculpa, seria o hexágono externo ou se seria o cone morse? A gente tem 3 modelos, tá, gente? Hexágono externo, hexágono interno e o cone morse. Sabe me dizer qual que seria o implante ideal para o seu tratamento? Seria o hexágono externo ou então seria o cone morse? Já é, o cara não sabe responder. Vai falar, poxa, eu não sei, não faço ideia. Não sei não, olha, lá não falaram nada disso para mim. Entendi. Hein, José? Por isso que a gente tem a necessidade de passar pelo especialista. Essas perguntas, seriam apenas algumas das características necessárias que o nosso especialista vai avaliar para te passar o planejamento, ou mesmo saber mesmo se o senhor tem indicação para realizar o tratamento, ou se pode ser que seja um implante seja contraindicado para o senhor. Então, só o nosso especialista vai saber falar isso para você. Eu aqui estou fazendo a função de secretário, mas ele vai poder avaliar com profundidade para saber se realmente tem indicação, ou qual seria o melhor implante para usar no seu caso, e tirar todas essas dúvidas e passar valor, plano de tratamento, como é que vai funcionar. Legal? Quebrou a objeção dele. Tá. Um outro caso aqui muito comum, quando o cara já é desdentado, quer usar dentadura. Ah, não, meu caso é só dentadura, só eu já uso dentadura. Eu só quero saber dentadura. Novamente. Olha, lembra lá atrás, tá, gente? Eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Essa primeira abordagem, ela vai existir em todos os casos, tá? Entendo, se eu dizer a sua vontade de saber valor, tudo mais, isso aqui, agora vamos para a prótese. Então, no caso, quando a gente fala de prótese, a gente tem algumas perguntas que são perguntas que não vai saber responder. Você tem que decorar. Até as palavras para falar é bom decorar, tá? Então, olha, no seu caso que necessita realizar prótese, como o senhor falou que já usa prótese, você poderia me passar essas informações para facilitar para ver se já consigo te passar o valor? Seu objetivo é ajudar ele, né? Ele não está querendo saber o valor, ele já sabe o que tem que fazer. Pergunta para ele para encaminhar. Esse é o nosso objetivo. Mostrar para ele o seguinte: aquelas respostas padrões, então, porque sabe o que acontece? Você precisa passar por uma avaliação. Porque cada caso é um caso, sabe, seu José? E também, o nosso Conselho Regional de Odontologia, ele não permite que a gente passe valor. Então, preciso que você venha com... Não é uma resposta legal. Agora, mostrar para ele que ele precisa avaliar é diferente. Então, vamos lá. Vamos imaginar em prótese. Sabe me dizer que
área chapeável atualmente se encontra como? Ela está se encontrando de uma forma retentiva ou ela já está sendo expulsiva? Caraca, a área chapeável, faço nem ideia que é isso. Não sei dizer. Tá. O senhor sabe me dizer se necessita realizar algum tipo de osteoplastia pré-protética? Sim ou não? Cada vez mais difícil, é melhor avaliar dele que vai ser mais fácil. Tá bom? Então é a mesma coisa depois, igual do implante, ó. Por isso, a necessidade de passar pelo especialista. Isso apenas algumas características necessárias que ele irá avaliar para lhe passar seu planejamento, ou mesmo se o senhor tem indicação para realizar esse tratamento imediatamente, ou se seria necessário alguma coisa antes. No caso de prótese, uma dentadura, não tem contraindicação para paciente. Precisa saber se precisa, dá para fazer agora, se tem que fazer alguma coisa antes de fazer a prótese. Ok? Antes da gente entrar no pós-agendamento aqui, é muito legal a gente utilizar de outras abordagens também. A gente pode estar jogando, além dessas perguntas, eu gosto muito dessas perguntas, mas eu já trabalhei também com outras coisas. Vocês podem anotar aí. Como é que seria isso? A gente contar com coisas que são mais palpáveis para as pessoas. Um exemplo. O homem, você pode falar sobre carro. A mulher, falar sobre panela, sobre máquina de lavar roupa, sobre alguma coisa que se conecte melhor, tá, gente? Desculpa que isso eu estou sendo sexista, mas não é isso. Mas você pode também falar para mulher de carro, se ela entender de carro, e para homem de panela ou de máquina de lavar, não tem problema nenhum. Só dando um exemplo aqui, tá ok? Então vamos imaginar que a gente vai falar sobre uma máquina de lavar roupa. Então, vamos lá. Senhor Rodrigo, vamos imaginar que o senhor está com uma máquina de lavar roupa que ela parou de funcionar. Você sabe como que funciona. Se você liga para a assistência técnica, o que ela vai te perguntar? Rodrigo, você já verificou se a tomada está ligada? O problema é na tomada? O problema está na sua luz? Já verificou se a luz está ligada ou não? Olha, a máquina de lavar pode ser muitas coisas. Pode ser uma placa que está queimada, pode ser mesmo algum mau contato da parte da fiação. Então é importante que o senhor traga a sua máquina até a gente, ou a gente ir até o local para fazer uma avaliação. Ou seja, uma máquina de lavar roupa, que é uma coisa simples, o técnico precisa verificar, precisa fazer um exame minucioso, quanto mais o senhor, que é um organismo vivo, super complexo. Legal? Olha outra coisa. Uma panela de pressão. Sabia que a panela de pressão precisa de manutenção, gente? Então, você para pensar, se uma panela de pressão, a gente precisa verificar se a válvula está desentupida, se o selinho de lacre de segurança ele está ativado ou desativado, se ele já está na hora de trocar, se a borracha da pressão precisa trocar, se ela precisa desamassar alguma coisa. Se uma panela de pressão, a coisa mais ridícula do mundo, precisa ser analisada, imagina o senhor, que é um ser humano vivo e super complexo. Legal? Outra coisa é o carro. Carro, imagina que você está com um carro que agora começou a fazer um barulho no motor. Você acha que você fala assim, olha, o carro está fazendo um barulho de tchá no motor. Bom, o que você precisa fazer? Levar até o mecânico para ele verificar. Pode ser inúmeras coisas. Pode ser simplesmente um parafuso que está solto, que é só ele apertar o parafuso, ou pode ser que às vezes tem que trocar alguma peça do motor, abrir o motor, um componente mais complexo para fazer. Então, um carro, que é uma coisa mecânica, precisa passar por uma avaliação do mecânico, do especialista, quanto mais o senhor, que é um ser humano vivo, que cheio de complexidade. Ok? Então você pode também comparar com outros objetos, ou utilizar a forma que eu falei atrás. Tá? Então agora a gente já quebrou a objeção, a gente já agendou o paciente, a gente já conversou com o paciente, se conectou, explicou para ele da necessidade dele comparecer à consulta, e se ele não for comparecer, ele te avisar da consulta. Tá bom. Então agora ele está agendado. Já agendou, terminou o agendamento com ele, falando para ele tudo aquilo que a gente já conversou antes. Bacana. E agora, o que fez? Desliguei o telefone, o que a gente faz? A gente vai falar para ele na ligação, que a gente vai enviar para ele, se você tem, vai enviar a localização para o WhatsApp, para facilitar a vida dele. Olha, mandar a nossa localização pelo seu WhatsApp. Assim que desligar aqui, eu já te mando a nossa localização, para ficar mais fácil para o senhor acessar e saber onde a gente está. Rodrigo, vou mandar para o senhor também o nosso cartão virtual. Nesse cartão, o senhor clicando, ele vai abrir e vai ter o ícone. Tem o nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp, que o senhor pode clicar e conversar, ou a nossa localização, por meio do Waze, caso você clicando, já é direcionado para o Waze para ficar mais
para o senhor, tá bom? É só clicar em cima dos ícones que vai ficar mais fácil. Explica para ele tudo isso. E aí manda para ele tudo isso depois do agendamento, logo depois. Ele desligou o telefone, já manda para ele, tá bom? E aí, depois a gente entra na nossa parte de confirmação. O que a gente chama de lembrete, tá? Você não vai avisar para ele que vai ligar para ele para confirmar. Você vai ligar para ele para lembrar. Você já tem um comprometimento com ele. Depois que você agendou, isso já é um compromisso firmado. Aí depois que você agendou ele, falou tudo, sou José, eu vou entrar em contato com, vou mandar no seu WhatsApp com a localização e tudo mais. Um dia antes, eu vou entrar em contato com o senhor para lembrar da sua consulta, tá ok? Tudo firmado com ele. E aí você vai mandar essa mensagem de confirmação para ele. Oi, imaginar que o paciente é Rodrigo. Oi, Rodrigo. Aqui é a Maria da R Odonto Center. Tudo bem? É um prazer estar falando com o senhor. Telefone. Rodrigo, eu estou te ligando hoje porque amanhã será somente o primeiro passo. É impressionante os resultados que estamos tendo aqui na clínica. A paciente que sai lá de dentro do consultório é como se eu estivesse cumprindo com o meu propósito. É como se eu estivesse devolvendo o sorriso do paciente junto com os dentistas. Só tem um problema, Rodrigo. Estamos com a agenda lotada e temos 7 pacientes na fila de espera. E eu peço para que eu consiga cumprir o meu propósito, que o senhor venha amanhã e dê o primeiro passo para formar o seu sorriso. Se o senhor não puder vir na consulta, me avisa agora que eu vou encaixar a pessoa no seu lugar. Porque eu vou cumprir o meu propósito de mudar o sorriso dos pacientes. Eu posso confirmar o seu horário amanhã, às 17 horas, Rodrigo? Pegado? É exatamente isso. Vai falar exatamente isso. Esse texto aqui vai falar exatamente isso. Então, cara, deixa esse texto impresso na sua frente. Quando for falar, tem que ter isso daqui. Aqui tem vários gatilhos mentais. Esse número aqui de pacientes pode falar para menos, né? Não precisa ser 7. Eu gosto do número 7, por isso que eu falo, mas pode ser menos paciente, tá bom? Então tem que ter exatamente isso. Aí ele responde, posso confirmar? Ele vai falar, sim. Se ele falar sim, você fala, então tá bom, Rodrigo, fica confirmado. Grande abraço e até amanhã. Ok. Se falar, puxa, cara, não vou conseguir, não dá, não sei o quê. Então vamos reagendar. Você nunca vai falar, não tem problema. Você nunca vai falar, tranquilo, sem problemas, nada disso. Por quê? É um problema. Ele tá faltando, marcando compromisso. Você vai falar assim, então vamos reagendar. Você nem perde tempo. Então vamos agendar. Entra no funil de agendamento novamente. Rodrigo, qual é o melhor dia para você? Se ele marcou na quinta-feira, Rodrigo, quinta-feira é o único dia melhor para o senhor mesmo? Ou tem um outro dia melhor para você? Entra lá no funil de agendamento. De manhã ou de tarde, assim vai indo, tá ok? Todo o processo. Entenda que a gente nunca deixa o paciente para lá. Se o paciente, se você ligar na confirmação e ele não, volta no agendamento. Gente, tem que ter felicidade. Tá, seu Rodrigo, vamos lá, então vamos reagendar. Qual o melhor horário? E, cara, passou e você já tem outro paciente. Tem um dia inteiro aí, você já tem 24 horas para enfiar um outro paciente na agenda. Tá legal? Aí o paciente falou que sim. Tá ok, Rodrigo, amanhã estarei aí. E aí você vai mandar uma mensagem para ele logo após a confirmação dele. Então, lembrando que a gente está buscando, até o momento, tudo por telefone, tá bom, gente? Então, a gente ligou para o paciente para ajudar ele, tentou tudo por telefone para agendamento. Se não deu, você fez o agendamento com aquela mensagem enviada para ele. Mas depois, na confirmação, fazer por telefone. Confirmei, Rodrigo, tá tudo certo, amanhã ele vai vir. Tá legal. A mandar mensagem para ele. Então, Rodrigo, está confirmado amanhã, às 17 horas. Eu vou te pedir um favor. Venha preparado para iniciar o tratamento. Porque todos os pacientes que... Desculpa, a gente tem um negócio na frente. Então, venha preparado para iniciar o tratamento. Porque todos os pacientes que estão vindo estão fechando o tratamento. Por isso, caso o seu marido ou sua esposa precisa vir junto, ou mesmo seu filho for te ajudar nessa decisão, traga contigo amanhã. Para que já conversemos com o doutor, se você quiser colocar o nome do doutor Rodrigo, doutor que tá, ou para conversar com o doutor, porque são impressionantes os resultados que estamos tendo aqui na clínica. E não sabemos quando teremos essa condição de atendimento novamente.
Certo, Rodrigo? Um grande abraço e te espero aqui amanhã. O que você está fazendo com esse paciente? Agora, está mostrando para ele que, primeiro, que quase todos os pacientes estão fechando o tratamento. Então, se está todo mundo fechando, cara, tem que... Nosso objetivo, gente, é que o paciente venha e já feche aí, na clínica. Ele já está todo encantado, ele já viu tudo que você tem de benefício, ele já conheceu você. Não precisa pensar muito, ele quer agir nesse momento de emoção dele e já tentar fechar o tratamento. Mas imagina que você marcou a avaliação para o Rodrigo, precisa que a esposa dele esteja junto na decisão, dessa tomada de decisão, se vai fechar ou não vai fechar o tratamento. Agora é o momento de você falar, Rodrigo, você precisa que uma pessoa venha te ajudar nessa decisão, se você vai fazer ou não, tá essa pessoa junto. Por quê? Essa pessoa também vai sofrer, vai passar por um tratamento que a gente faz aí na clínica. Então é importante que ela venha junto para ajudar nessa tomada de decisão. Ou mesmo que ela não tome na hora a decisão, estando junto, essa pessoa que é necessária para ajudar na decisão, ela já teve encantamento. E quando você for fazer com ela o follow-up, vai estar tudo claro dela. Tá ok? Então, essa é uma mensagem que você manda para preparar o cliente. Ok? Agora, o que a gente chama de ser um facilitador, ser uma pessoa que seja facilitadora, auxiliar o cliente. Então, primeiro, sabe como é que o paciente via consulta? Sabe como? Ônibus, de carro, de Uber. Oriente qual que é a melhor forma que ele consegue chegar à clínica. Às vezes, sua clínica tem algum ponto de referência, a sua clínica, às vezes, tem o cara tá vindo de uma cidade que tá, sei lá, depois da sua cidade. Então, é mais fácil entrar por onde? É mais fácil entrar pela entrada A da cidade, entrar pela entrada B da cidade, se sua cidade tem mais de uma entrada, se o seu bairro tem 2, 3, 4 entradas, qual que é a melhor forma para chegar na sua clínica, tá? Passar o número dos ônibus que passarão na frente da clínica, como eu falei. Aqui na clínica, por exemplo, é o 280 e o 135, ele para literalmente do lado da clínica. Então, a gente passa para eles, a gente já procura, a gente já deixa, a gente entra no site da empresa de ônibus e vê todos os ônibus, todas as linhas que passam em cada bairro. Claro que a pessoa precisa pegar mais de um ônibus. Então você fala, ó, você pega aí o ônibus 165, desce na rodoviária e já pega o 135 ou 280 que ou no bairro dele passa o 280, mas não passa o 135. Fala, cara, se você pegar o 280 aí no Paraíso, você desce aqui na Cidade de Alegria direto, tá bom? Auxilia ele. Qual que é a forma mais fácil dele entrar? Então, olha, se você for pegar o Uber, você pede para ele entrar sei lá, saída 2, que vai ficar mais fácil para você, tá bom? Agora o objetivo é de facilitar ao máximo para ele chegar. Passar pontos de referência para ele, tá? Como é que fala? Nem que seja mandar para ele a foto da entrada da clínica. Tem lugares que a pessoa não tem tanto ponto de referência, você manda uma foto entrada para ele quando passar com o carro já localizar. Às vezes numa avenida muito movimentada, você fazer um videozinho da frente, cara, vai lá na frente da clínica. Sua função é fazer esse paciente. Se você só agendar e não comparecer, você foi falha na sua missão. Então, José, você está vindo de carro? Olha, a gente está numa avenida super movimentada. Vou fazer um videozinho para você. Cara, esse videozinho já pode estar pronto. Você nem tá. Mas se você for fazer, até fala no vídeo o nome dele. Seu José, ó, a pessoa tá tentando por aqui. Olha só, ele vai pegando o celular e vai mostrando. Ó, agora você vai passar aqui na frente, está bem aqui, ó, em frente à loja de construção. Enfim, tá ok? Auxilie o máximo para ele chegar com tranquilidade. Tá bom, gente? Então, o sucesso, ele é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Lembre o seguinte, tudo que eu falei tem estudo científico psicológico. Todas as palavras que estão ali, gente, não muda as palavras. Não tenta reinventar, tomando roda pronta para vocês. É só vocês seguirem, tá? Se tiver objeções que vocês não estão conseguindo quebrar, anota essas objeções, manda a gente auxiliar vocês cada vez mais na obtenção de quebra de objeções. Tem muitas objeções que as pessoas dão e você não está sabendo como quebrar, ou não está conseguindo, anota, que a gente vai colocando, vai conseguindo ajudar mais e criar cada vez mais um repertório das objeções. Essas que eu passei são as principais objeções. São objeções simples, não quebrar, mas tem as objeções que são mais difíceis, que a gente passou, que você vai ter mais dificuldade para quebrar,
que já está descrito, mas nada é uma coisa que é sabe. Tá bom? Então, pessoal, vai com tudo, segue essa linha de captação do lead, esse caminho do lead, segue exatamente isso, não tenta fazer nada diferente, mensura, lembra de colocar tudo dentro da planilha, dentro do CRM, como que está esse paciente, como que ele chegou na clínica, por onde que ele veio, qual o passo que ele está, onde que ele se encontra no momento, ele está no passo de agendamento, está no passo de quebra de objeção, ele ainda já foi agendado, ele passou para o próximo passo de comparecimento, ele compareceu? Não compareceu, vou ter que voltar a entrar em contato com ele novamente. O paciente não pode cair no limbo, tá? Ele não pode ficar esquecido ali. Então, o Rodrigo pegou e passou por todos os processos. Eu mandei para ele o contato, eu fiz tudo e ele faltou. Caramba, o que eu tenho que fazer? Ligar para ele de novo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Aqui é a Maria, da Clínica RA Odontocenter. Rodrigo, eu percebi que você não conseguiu comparecer. Imagino que deve ter acontecido algum problema contigo. Estou ligando para a gente já reagendar aí na oportunidade. E já vai reagendando, tá? Aqui na clínica tem um caso de um paciente que a gente passou por 7 agendamentos. O paciente marcou e faltou. Quando eu digo marcou e faltou, passou por todo esse processo que eu estou falando. Ele marcou, foi confirmado, disse que vinha, mandou tudo, o paciente não veio, faltou. Depois fez a mesma coisa, reagendou, faltou, foi indo até a 7ª vez que ele compareceu. Quando ele veio à clínica, ele pediu 1000 desculpas. Gente, 1000 desculpas, realmente, parece ter mentira, mas aconteceu um problema em cima da hora e eu nem lembrava de ligar para vocês. Então, às vezes eu estava indo no caminho e no meio do caminho deu um problema que eu não consegui chegar no horário. Gente, 1000 desculpas. E esse paciente de 7 vezes fechou R$45.000 com a gente na clínica. Então a gente nunca deixa o paciente para lá. Ah, o paciente nunca vem mesmo. Então uma dica importante é, antes de você conseguir medir a sua taxa de comparecimento à clínica, imagina que você agendou 10 pacientes e desses 10 pacientes você está conseguindo só que 5 compareçam. Ou seja, sua taxa de comparecimento é de 50%. Ok. Se você sabe que metade das pessoas que você fala comparece, o que você vai fazer? Vai começar a agendar 2 pacientes no mesmo horário. Porque se 2 pacientes você agendar, um vier, a sua agenda fica lotada. Caramba, Rodrigo, mas tem vezes que eu agendo 2 pacientes e os 2 vêm. Tudo bem, vai acontecer sim. E aí vocês, na hora ali da consulta, já deixa alinhado com o dentista e já deixa alinhado com a pessoa, a secretária, não sei se você é a secretária que vai estar lidando de frente, já deixa alinhado com a secretária que você está fazendo um negócio chamado overbooking, ou seja, está colocando no mesmo horário mais de um paciente. E que caso apareça os 2, cara, vai ter que a clínica ter um jogo de cintura para conversar com os pacientes e passar, a gente chama de fazer sala, né, de estar conversando com o paciente para que não tenha a percepção de que está esperando muito tempo na clínica. Aqui na clínica, um tempo a gente tinha um índice de comparecimento com uma CRC de 30, eu não lembro direito o número, mas era que 30 e poucos %. O que a gente fazia? Agendava 3. E tinha momentos que vinha os 3. O que fazia? Olha, tudo bem, dá os 3 ali, vai conversando, vai mostrando alegria, vai oferecendo para ele o cardápio para passar café, água, vai batendo papo, vai fazendo sala. E é muito importante que a secretária ali, durante o momento de avaliação, de conversa de avaliação, tenta colocar um paciente para conversar com o outro, para que ela não fique à toa. Então, coloca um paciente A para falar com o paciente B, trocar ideia ali, ficar ele à vontade, mas nunca deixa o paciente parado na recepção. Então, sempre alinha isso com as pessoas. E às vezes o dentista também, doutor, olha, a nossa taxa de comparecimento aqui em 50%, então estou agendando 2 pacientes por vez. Então, caso você perceba que tem 2 pacientes, tenta ver o que dá para fazer aí para estar atendendo os 2 pacientes da melhor forma possível, com tempo de qualidade. Ok, pessoal? Qualquer coisa, estamos sempre disponíveis para vocês.